Temos estudado aqui no nosso tempo âncora os livramentos de Deus na vida do povo de Israel durante a saída deles do Egito até chegarem a Canaã. É sempre fácil lembrar da vida de Moisés em 3 períodos. Por exemplo, você pode lembrar da vida de Moisés e estudá-lo, né, na Bíblia, apesar de poucas referências, quando Moisés, até a fase de adulto, seus primeiros 40 anos. Né? Então, o primeiro período de 40 anos de Moisés, lembre-se que ele é da família real, a família de Faraó. Ele é um príncipe no Egito, criado como filho de uma princesa egípcia. Então, até a fase dos 40 anos, a vida de Moisés, ele está no palácio. Ele tem acesso a todos os bens, a toda a ciência, a toda a cultura egípcia, mesmo sendo um hebreu, né, criado ali, até ele matar um egípcio. E aí ele vai para o segundo período de vida, que ele está no deserto, fugindo, né, do Egito, 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro, Jetro. 40 anos ele está no Egito, outros 40 anos ele passa como pastor de ovelhas, né, cuidando dos rebanhos de Jetro, até Deus encontrá-lo no deserto e chamá-lo ali na sarça ardente para ser um libertador. Então, nos nossos encontros do âncora, nós estamos vendo esse terceiro período da vida de Moisés, os últimos 40 anos dele, né? Onde realmente ele também está no deserto, mas agora como um líder, um profeta de Deus, um legislador, alguém que está conduzindo o povo para sair do Egito, diante de Faraó, até levar a terra que Deus prometeu ao povo, que é Canaã. E nós, no último encontro, deixamos esse povo, após 3 meses de saída do Egito, eles estão acampados na base do Monte Horebe, ou Sinai, são sinônimos, né? Horebe e Sinai, o mesmo monte. Eles estão no deserto do Sinai, acampados na base do monte. Então, eles têm 3 meses de caminhada e Moisés, então, está liderando. E a reflexão de hoje, nós queremos chamar a atenção para um aspecto dessa peregrinação a respeito de Moisés e os israelitas, é que você pode estar sobre as ordens de Deus, você está sobre a orientação direta do Senhor Deus, você está recebendo as coordenadas geográficas, a condução diretamente de Deus. Então você está no caminho certo, está no caminho da vontade de Deus, mas vai passar por muitas e muitas oposições. Então o tema é no caminho de Deus e atravessando muita oposição. Então nós vamos iniciar lembrando a você que Moisés então foi chamado por Deus para o Monte Sinai e ali Deus estava se revelando a ele. Então nós vamos a partir do Êxodo 24, hoje nós vamos dar uma caminhada boa em textos do Êxodo e chegar também a textos de Números, porque Êxodo e Números retratam essa peregrinação de Moisés com o povo de Deus até chegar à terra prometida. No Êxodo 24:1 diz assim: Depois Deus disse a Moisés: Suba o monte para encontrar-se com o Senhor. Você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Nós já falamos bastante semana passada sobre o monte de Deus, né? No versículo 18 do capítulo 24 de Êxodo, diz assim: Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias
e 40 noites. Então Moisés está nessa imersão, nesse chamado de Deus para a presença de Deus, nesse desafio, e ali Moisés vai receber de Deus, não lembro outra vez na Bíblia, o ensino ou as leis, né, as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, como base de vida e de ética, né, de condução moral e ética do povo. É a única vez que Deus escreve com o seu próprio dedo, e eu acho que Deus lavrou as próprias tábuas da lei, essas tábuas, e escreve com o seu dedo, e nesses 40 dias e 40 noites que Moisés está sós com Deus, ele está recebendo a revelação de um Deus que tem grande amor e grande alegria em se autoexpressar, em se autorrevelar, em se aproximar, e chamando Moisés, ele está exemplificando que está chamando o povo de Israel para a obediência do seu ensino. Mas como você sabe, o povo já tinha mostrado nos outros capítulos grande ingratidão, né, a rebelião, aquela clássica reclamação. Você vai ver que apesar de Deus estar se revelando o tempo todo, e se você quisesse escrever numa folha, eu fiz isso, quantas coisas Deus fez nesses 3 meses? Eles estão aqui exatamente há 3 meses que eles saíram do Egito da escravidão. Deus já mostrou o anjo, Deus já abriu o mar vermelho, Deus fez as pragas, né? Deus deu uma vara, deu um instrumento, Deus deu um profeta, Moisés, um líder, um auxiliar como Arão. Deus já fez brotar a água, das águas amargas, através de um arbusto, fez as águas ficarem potáveis. Deus fez descer pão do céu, o maná. Deus fez milagres, né? E então agora Deus está dando para eles a revelação escrita, as tábuas da lei. Mandamentos, vai revelar ordenanças, vai ordenar preceitos, e o livro de Levíticos é muito desse conteúdo do que Deus quer que o povo obedeça. Saiba, entenda, coloque no coração e obedeça. Agora, no capítulo 25, aparece então o primeiro princípio para essa noite para nós, que apesar de ter o monte de Deus, a revelação de Deus, os recursos de Deus, e Deus está preparando sua palavra escrita através das 2 tábuas que contêm os 10 mandamentos, o que está acontecendo lá no arraial, né? Arraial é a antiga tradução, na NVI está no acampamento, onde estão lá mais de 2 milhões de israelitas, está acontecendo já a primeira oposição a Moisés, que nesses primeiros meses, que é a oposição do povo, das pessoas, daqueles a quem você serve, daqueles a quem você ajuda, daqueles a quem Deus se revela, aqueles a quem Deus supre, provém. Então no capítulo 25 eu vou ler alguns versículos. A primeira oposição está aqui. 25, desculpe, não é o 25, né? O 25 é uma instrução sobre o tabernáculo, né? O santuário, que eu vou falar daqui a pouco. Eu vou pular o 25, vou para o 32. Depois eu falo um pouquinho da tenda, o templo móvel. O capítulo 32, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvam-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Versículo 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus,
e que nelas estavam gravados foram escritas por Deus. Versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. E versículo 35. O Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. A primeira luta e a primeira resistência que Moisés tem aqui de enfrentar é a própria condição do povo, né? O povo viu a glória de Deus descer ali no cume do Monte Sinai, viu o terremoto, viu o esplendor. O povo de Deus viu com seus próprios olhos o pão descendo do céu, comeu desse pão. O povo viu o Mar Vermelho se abrir e atravessou, mas como o texto que eu li para você, Deus permaneceu com Moisés durante 40 dias e 40 noites. Lembra muito, né, o texto de Mateus, quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto e permanece Jesus em comunhão com o Pai 40 dias e 40 noites, Jesus em jejum. Moisés, me parece que aqui não diz nada, não, né? E nesse tempo de comunhão, Moisés está recebendo de Deus toda a direção dos planos de Deus para o povo e a vontade de Deus para o povo. E Deus diz assim para Moisés, é Deus que revela, mas olha, desça, porque o seu povo, aquele que você libertou, rapidamente me esquece. Rapidamente pede a Arão que faça uma imagem, algo visível, algo concreto. Mas visível e concreto, eles tinham percebido a presença de Deus no monte. A luta do povo aqui de Deus, o Israel, é o tempo, 40 dias para eles e 40 noites, sem terem mais o seu líder e sem verem mais coisas óbvias e concretas da glória e do poder do Todo-Poderoso Deus, faz com que esse tempo seja um tempo de desesperança. Aqui a palavra desesperança é como a gente pensa nela, é o desespero, é a vontade de não aguardar, de não mais esperar Deus, o seu líder, Moisés, e a sua vontade. Você gosta de esperar em Deus? Eu penso que não. Eu não gosto de esperar nada, né? Nós somos uma geração tecnológica, vivemos num mundo tecnológico, nós não esperamos por nada mais. Nós consultamos, nós apressamos, nós automatizamos. Mas não pode se automatizar e deixar Deus mecânico. Pode se controlar Deus. Não se pode apressar a qualquer custo as respostas de Deus. Então é muito prático para nós essa mudança rápida do povo de fé e confiança que eles haviam dito que obedeceriam a Deus. Em pouco tempo Deus disse, depressa, desça, porque eles estão desenfreados. Desenfreado é uma expressão que quer dizer que todo apetite, que todo desejo, que tudo aquilo que eles queriam dentro da alma e do coração deles estava sem governo, estava sem freios, estava sem limites. E claramente você vê no relato do Êxodo que eles estavam vivendo como opositores a Deus e a Moisés. É uma rebelião. E quando eles estão adorando o bezerro, mas eles não estavam levando bezerros e ovelhas como conduzidos pelo deserto. Claro, eles estavam numa grande caravana, mas aqui esse animal bezerro, ele representa os próprios desejos humanos. Bezerro é uma imagem de que representava todo o imaginário do Egito. Os deuses do Egito eram, às vezes, nas suas imagens eram metade homens, metade animais, às vezes eram somente animais, e muitos animais no Egito eram considerados deuses. E essa busca de termos outro Senhor na nossa vida que não seja Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a criação de ídolos, elas são rápidas mesmo. Elas são
espelhos do nosso coração, dos nossos anseios mais secretos, que muitas vezes estão escondidos, não são revelados, não são expressos. Mas quando as coisas demoram a acontecer na nossa vida, quando a provação vem e permanece na sua casa, na sua vida, se estende, né? Como essa pandemia, né? Essa é uma provação que está piorando a cada vez e se estendendo, a continuidade, a doença fica crônica, a rebelião dos entes familiares se torna doída, dolorida, espaçosa no tempo. Então nós começamos a criar anseios e revelar os nossos desejos criando ídolos. Ídolo é aquilo que paparica o meu coração, aquilo que adula a minha vontade, adula os meus anseios por pressa, por prazer, por atenção, por reconhecimento, por promoção, por alívio das dores, não é? Então nós trocamos continuamente, nos ajoelhamos continuamente a bezerros de ouro, fabricados pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias mentes. E quando esse povo se dobra ao bezerro, é importante essa palavra, Deus falando, desça, porque estão soltos, desenfreados, estão largados nas suas próprias paixões. É que quando a gente se dobra a outro Senhor que não seja Jesus Cristo, por isso que Jesus Cristo não se dobrou às ofertas do demônio no deserto, nas 40 dias de tentação, ele diz, não, só a Deus dobrará e só a Ele servirá, citando textos do Deuteronômio. Jesus está dizendo para nós que é uma grande tentação e que o coração humano natural, a carne, não é primeiramente espiritual, ela não quer obedecer primeiro a Deus. Os nossos desejos, antes de tudo, são satisfazer aquilo que eu penso, o que eu quero, o que eu sinto, o ego. Os nossos anseios, a princípio, primeiramente, não são espirituais, mas são materiais. E aqui, quando se diz que desenfreia a liberdade, você pode saber que havia ali quebra de quase todos os 10 mandamentos com que Moisés está descendo o Monte Sinai. Há outros deuses, há outros amores, né? Há cobiça, há toda forma de expressão da humanidade que nós podíamos dizer que os nossos primeiros desejos são a carne e não o espírito. Por isso que a carne luta com o espírito nos crentes e no povo de Deus. Então Moisés está enfrentando sua primeira oposição aqui, que é a rebelião, é a idolatria do seu irmão, que é o seu auxiliar, e também de todo o povo de Deus. Mas não é só a oposição do povo que Moisés tem que enfrentar. Veja, Moisés fica firme. Ele desce com as tábuas, tenta fazer uma correção. Se você ler esses textos, são textos fortes. Na continuidade do capítulo 33, então eu quero mostrar para você esse ritmo que existe no Êxodo e também em Números e também na Bíblia, que contrapõe, né, deserto e oásis. Então você passa por desertos, mas Deus cria um oásis para você enfrentar tempos difíceis. Há o Monte Sinai, onde Deus se encontra com Moisés, mas há o sopé da montanha, a base da montanha, onde o povo, após 40 dias, se rebela completamente, que Deus envia uma praga como consequência e como educação e disciplina. Agora, no capítulo 33, você vai ver uma outra forma deste povo e como Deus assim cria recursos da graça para o encontro. O monte tinha encontro de Moisés com Deus, mas no capítulo 33 existe uma espécie de geografia aqui que é mais um espaço físico, né? É um espaço geográfico, mas a tenda do encontro. Essa tenda do encontro ela é especial, porque é um lugar que Moisés cria da sua mente e do seu coração, que ela é fora do acampamento.
ou fora do arraial, em algumas traduções. E essa tenda do encontro era quando Moisés queria ter um a sós com Deus. Além de Deus chamá-lo às vezes ao Monte Sinai, existia uma tenda mais perto, fora do limite onde Moisés ia. Eu quero ler algumas coisas sobre essa tenda, alguns textos, né? 33:7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele o chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que entrasse na tenda. Versículo 11 do capítulo 33. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Essa é uma geografia interessante. Diferente do monte, onde o povo olhava de longe, onde havia limites, essa é um lugar, um espaço de intimidade com Deus relacional que todo mundo tinha acesso. Moisés entrava na tenda quando ele queria falar com Deus. E essa expressão de tenda vem daquela palavra que a gente fala, atender, né? Veja, tenda do encontro, tenda da comunhão, poderia ser dito, tenda da intimidade, é uma tenda que você vai lá só por quando você quer estar com Deus. Não há outro propósito. E ela não fica dentro da realidade do acampamento comum, ela é especial porque ela fica fora. Mas quando Moisés vai lá, todos os israelitas sabiam. E se um israelita quisesse ir lá, poderia ir. Buscar a Deus e a sua presença. Agora, me chama muito a atenção que o Senhor falava com Moisés face a face com quem fala com seu amigo. Provavelmente quem escreve Êxodo é o próprio Moisés. Agora, ter Deus como um amigo é o que me faz dar forças para enfrentar a grande resistência e a grande oposição que eu enfrento na vida. Ter Deus como um amigo é falar face a face a Ele. Hoje, pelo Espírito Santo, graças ao sacrifício de Jesus na cruz e à sua ressurreição, você tem o acesso à liberdade e o espírito de coragem e ousadia para não deixar Deus longe, distante, como Ele é o Senhor e Criador, mas às vezes essa expressão parece que deixa Deus lá, só lá no céu longínquo, mas trazê-lo para perto, para essa tenda. A palavra tenda, como eu disse, é de atendimento. Atender alguém é chamá-lo para proximidade, para conversa, para um serviço, né? Quando eu falo estou sendo atendido, a palavra atendimento médico, atendimento de uma vocação que convida você para um serviço, vem da palavra tenda. E essa tenda, só não confunda, né, que talvez você não confunda a tenda do encontro com o tabernáculo. Tenda do encontro é uma iniciativa de Moisés para o encontro pessoal dele com o seu Deus, para enfrentar as resistências e oposições, e também que o povo poderia ir. Tabernáculo é santuário, vem diretamente de Deus a ordem para que Moisés construísse. Isso nos capítulos que eu pulei, do 25, 26, tem todo como tem que ser tabernáculos, os móveis, os utensílios, a mobília. Tabernáculo é um templo, um santuário que eles carregavam a partir desses textos de Êxodo e que Deus falou que Ele iria habitar no meio do povo. Tabernáculo é uma ordem divina. É como o templo que depois foi construído. Deus vai habitar ali para que o povo se relacione com Ele. A tenda do encontro era algo menor, onde o próprio Moisés elaborou a ideia e ali ele tinha a sua amizade com Deus fortalecida. O princípio aqui, meus irmãos, a oposição só é enfrentada quando eu crio uma amizade com Deus a ponto de amá-lo, desejá-lo, querê-lo, ter toda a liberdade de falar, entrar e ir quando eu quero
Eles têm um acesso muito mais facilitado que o monte, né? A pergunta que eu faço e que Paulo fez e Moisés está enfrentando, eu queria ler aqui agora aquelas famosas perguntas de Romanos 8, mas eu só vou para economizar. Eu vou ler só uma pergunta de Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas pessoas serão contra nós. Muita oposição haverá do demônio, do mundo. Nós vamos enfrentar a oposição dos nossos próprios desejos, ainda distorcidos e que precisam ser purificados, que é a carne. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui garante nessas perguntas de Romanos que se Deus predestinou, chamou, salvou, justificou e glorificou, Ele vai fazer com que você realmente não seja separado do amor dele, que é o contexto, e atravesse, vença. Por isso que somos mais que vencedores. Romanos 8 tem essas... Mas a pergunta quer dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente pode alistar os inimigos. Davi tinha muitos, o povo de Deus tem muitos, e Moisés está enfrentando aqui oposições, resistências. E você deve estar enfrentando os seus aí. Os seus enfrentamentos, às vezes, são únicos, específicos, são pessoais. Às vezes estão na mente, às vezes estão nas emoções, às vezes é uma coisa concreta, uma doença, às vezes é uma provação, uma privação, às vezes são medos, ansiedades. Dá para não... Mas lembre-se, Deus é por nós, então pode vir quem for contra nós. A oposição nossa é vencida em nome de Jesus e pelo próprio Jesus. O que eu estou querendo confirmar para você aqui é que Moisés consegue enfrentar 40 anos de travessia, de peregrinação. Você sabe que esse tempo dura 40 anos, esse último período de vida dele, porque Moisés, ele tem em Deus o seu maior amigo, o seu maior amor. Está em Deus a sua esperança. E ao contrário do povo, ele vai muitas vezes à tenda do encontro. Pulando, não muito, mas dando continuidade a essa oposição que Moisés está enfrentando, eu escolhi alguns dois enfrentamentos que Moisés tem no livro de Números. Agora você vai lá para Números 10, capítulo 10. Números 10 é o tempo que esse povo está vagando pelo deserto. Capítulo 10, versículo 11, diz assim: no 20º dia do segundo mês do segundo ano, então veja, 20º dia do segundo mês do segundo ano, esse povo está acampado no Sinai, ali nesse monte de Deus, há mais de um ano, certo? Há mais de um ano. A nuvem se levantou de cima do tabernáculo. Tabernáculo é uma tenda, mas aqui é o santuário, não é aquela tenda que eu li antes aqui, que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai, viajaram por etapas, até que a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Versículo 33 do capítulo 10 de Números. Então eles partiram do monte do Senhor, Horebe, Sinai, né? E viajaram 3 dias. Então eles ficaram 1 ano, 13 meses parados, receberam as leis, fizeram aquela rebelião, mas agora eles começaram a viajar de novo, peregrinaram. A arca da aliança do Senhor foi em frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Então eles estão viajando. E o capítulo 11 diz assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se, 3 dias, das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor.
Quando o Senhor ouviu, a sua ira se acendeu e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Versículo continuando. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Você notou que eles ficaram parados um ano, para um pouquinho mais disso, e quando eles começaram a se movimentar, já tinha um tabernáculo aqui, tenda da congregação, não confundir com a tenda do encontro. Então, esse tabernáculo é um santuário móvel que eles podiam montar e desmontar. Estavam lá, a nuvem para, eles param no deserto de Parã, e houve ali já as dificuldades da vida, de uma peregrinação, de um clima árido. E aqui chama muito a atenção que havia estrangeiros no meio deles, pessoas que se agregaram aos israelitas da saída do Egito, e eles têm saudades, né? Eles têm saudades. Eles têm saudades do pepino, do alho, da cebola, tem saudades de algumas outras coisas, melancia que está aqui no texto. Olha, é um grande problema quando nós caminhamos com Deus, e no caminho com o Senhor Deus, que é o tema dessa noite, nós vamos ter grandes dificuldades. Não é um caminho largo, é um caminho apertado, mas onde há um encontro com Deus e onde há os recursos da graça sempre, diante das dificuldades. Esse capítulo de Números faz para mim a grande diferença entre a atitude do líder, Moisés, em quase todo o relato bíblico dessa narrativa, e o povo de Israel. O povo de Israel, quando tem a dificuldade, eles reclamam, eles murmuram em outra linguagem, eles se queixam pela ingratidão, porque talvez está embaixo dessas palavras queixume, reclamação, murmuração, ingratidão, há uma atitude que talvez você possa ter, que você tem que abolir da sua vida e eu da minha. É pensar que a vida cristã, ou a nossa vida real aqui, né, dia a dia, vai ser sempre que Deus vai abrir o Mar Vermelho para eu atravessar em terra seca e o exército do faraó morrer afogado. Então, parece que quando a gente caminha com Deus e vai tendo bênção de libertação do pecado, tendo a salvação, recursos como o êxodo é a libertação do povo da escravidão do Egito, nós pensamos que a nossa vida cristã vai ser bênção após bênção, vai ser satisfação após satisfação, segurança, 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 estabilidade, 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 conforto, conforto. Hoje em dia essa palavra pesa muito, né? Conforto, 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 ambições, ambições, ambições respondidas. Então cria-se, devido à presença de Deus e do seu poder, a falsa expectativa grande, exagerada, de que a nossa vida vai ser sempre um mar aberto. Não vou falar mar de rosas, porque o povo do Egito passou pelo Mar Vermelho, não era um mar de rosas, mas achando que tudo vai ser sempre conforto, conforto, né? Ausências de problemas, de enfrentamentos, de inimigos, né? Essa falsa expectativa para o povo de Israel gerava sempre, quando não acontecia, essa frustração, decepcionados com Deus, desapontados. Falta água, estamos cansados de comer maná. Eles falaram, estamos cansados de comer maná. Eu estou com saudade. Quando você diz para Deus e para o seu coração, traz isso, eu estou com saudade do pepino, da cebola, do alho poró e da melancia, que isso tudo significava escravidão, amassar argila e fazer tijolos, porque eu estou fazendo uma transição para a terra prometida, é que você realmente ama só
é o pecado original do orgulho, ama a si mesmo, exageradamente, sozinho, amando a si mesmo, com saudades da velha vida. É o bezerro de ouro de novo. É dobrando-se aos seus desejos distorcidos, às suas expectativas exageradas quanto a Deus, quanto à igreja e quanto a pessoas. Às vezes a gente tem expectativa exagerada quanto ao filho, quanto ao pai, quanto ao marido, quanto ao amigo, achando que nós vamos passar na vida aqui nessa terra indolor. Não, isso não existe. Não existe nenhuma situação na Bíblia. O sofrimento, ele precisa ser enfrentado e atravessado. E pela fé bem recebido. O povo de Israel aqui é um exemplo de que eles viviam o agora e queriam o agora perfeito. A vida perfeita não está aqui nesse momento. Bom, se o povo de Israel tinha essa expectativa e se frustrava com Deus porque achavam que não ia passar dificuldade, Moisés era um intercessor, ele é o exemplo de Cristo. Ele é o exemplo da fé. Ele é o modelo a ser. O que Moisés fez nessa nova rebelião do povo? Quanto ao bezerro, ele enfrentou a oposição de Arão e quebrou até as tábuas da lei, teve que lavrar ele e receber outras, né? Aqui Moisés faz o que eu vejo, o que mais ele faz, capítulo 11, né? 2. Então o povo clamou a Moisés, porque Deus trouxe correr. Este orou o Senhor e o fogo extinguiu-se. No capítulo 11, quando eles estão com saudades do pepino, lá do alho poró e da vida da carne, dos próprios desejos deles, né? Moisés do 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Aqui ele já, além de orar a Deus, buscar que Deus mantivesse a sua bênção sobre o povo dele, ele vai até o povo, versículo 14, ele desabafa a Deus. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Está falando com Deus. Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dá-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Então, versículo 19, vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro até que lhes saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, agora já o tabernáculo, e se queixaram a ele dizendo, por que saímos do Egito? Versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. O que essa sequência desses textos, eu procurei selecionar alguns por economia de tempo. Vocês estão de novo vendo a queixa deles quanto ao cardápio, quanto à comida, quanto às coisas práticas da vida. Eles estão dizendo para Deus, o Senhor não cuida bem de nós porque nós estamos cansados desse precisar pedir água, nós queríamos carne. E Moisés queixa-se a Deus, dizendo, olha, não aguento, estou pressionado, fui ouvir ao povo. Moisés tenta ouvir. E no versículo 21, antes do 23, que ele tem 600 mil homens em pé. Moisés está dizendo, Senhor, onde eu vou encontrar carne? Eles já passaram por esse episódio lá no comecinho, que eles queriam água e carne. E Deus mandou codornas, lembra, né? Agora é a segunda vez, a mesma rodada, né? São as mesmas questões. As questões da nossa vida se repetem. A nossa sensação de que Deus está sendo descuidado, demorado conosco. Às vezes a gente não quer dizer, mas Deus, por que o Senhor está me deixando passar por mais uma vez essa crise de saúde, ou esse enfrentamento, né? Eu, no começo da minha vida, quando atravessava as hospitalizações da Sônia, eu me sentia muito identificado com o povo de Israel, porque com frequência eu dizia, tomara que nunca mais eu passe por tomara que nunca nós dois passemos por uma visita de até que eu fui entendendo que eu acho que
que todo crente tem que entender que a crise na sua vida, ela tem que ser atravessada na companhia, como Moisés faz aqui nesse texto. Ele vai a Deus e desabafa. Ele diz, não aguento mais esse povo. Moisés está aqui exausto. E depois ele diz para Deus, como é que eu vou achar carne para 600 mil homens, fora mulheres e crianças? E ele ouve como eu já ouvi nas minhas crises, perguntando por que Deus, até quando Deus, que nem o salmista diz no 13, Salmo 13, até quando, Senhor, ausentarás de mim? Até quando, Senhor? E Deus responde para ele como está respondendo, espero da sua vida. Você ouça esse versículo 23 de Números 11. Ouça bem com o seu coração. Quando Moisés, livremente por ser amigo de Deus, faz um relato, diz que está muito difícil, o povo está muito pesado para ele. O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Não há limite para a manifestação do poder do Senhor. Se esse povo queria carne, eles receberam carne. Moisés recebeu instruções de Deus para dividir com outros a liderança. Moisés foi ouvido nas suas orações, Deus não destruiu o povo muitas vezes por intercessão de Moisés. Não limite o poder do Senhor, o versículo 23 está dizendo. Quando tempo vai durar essa pandemia? Dure quanto tempo quiser. Eu fiz um propósito no meu coração. Orar, interceder, buscar a Deus, ir para a tenda do encontro. Que essa pandemia, que é uma verdadeira peste mesmo, que é uma coisa ruim, que está matando e destruindo, seja usada por Deus para nos voltarmos mais a Ele, como Moisés está ensinando aqui. Não limitar o poder de Deus, porque Deus pode fazer as coisas novas, pode trazer vida mesmo onde está havendo morte, pode dar fim a qualquer mal. A graça e a misericórdia se renovam a cada manhã. Não vamos limitar o poder de Deus. Não limite o poder de Deus naquilo que você está vendo que é oposição à sua vida hoje. Eu nem sei quanto tempo já estou falando aqui, mas vou seguir mais um pouco. No Números 12, e é a última oposição a Moisés que eu quero compartilhar hoje, para mim é uma oposição doída, eu chamaria. No capítulo 12 existe a oposição da família de Moisés, os dois irmãos, né? Ele tem dois irmãos aqui ajudando, Miriam e Arão. No capítulo 12 diz assim, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E eles disseram, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram, também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. É interessante essa frase, né? O Senhor ouviu isso. Moisés não se defende dessa crítica, dessa inveja, dessa ciumeira, aonde os dois irmãos mais velhos dele, Moisés é mais jovem, mais novo, né? Caçula aqui, onde dizem, mas nós também não somos importantes aqui. E eles criticam uma decisão muito íntima de Moisés, não tem nada a ver com a missão, tem a ver com que talvez a esposa já tinha falecido, né? Ele já está aqui com uma idade, e ele escolhe uma mulher por conta própria, que ele amou, que ele gostou, e você vê aqui que não é israelita, é uma mulher etíope, mas que possivelmente, como outros estrangeiros, estava vivendo ali entre o povo, vivia ali, e ele escolhe, e eles criticam essa decisão de um fórum mais íntimo. E é interessante que Moisés não defende a sua posição de líder, também não tem nenhum princípio, parece que de Deus muito contra essa escolha, parece que a mulher está envolvida ali na multidão do povo que está viajando, e nessa decisão vem daqueles que a gente espera às vezes consolo, amizade, amor, compreensão, e eles duvidam, se Deus tem falado através de nós, talvez Moisés não precisa ser mais o líder, ele não é tão importante assim, é algo muito
do círculo mais íntimo dos íntimos, daqueles que você confia. Eu, às vezes, acho que as maiores dores que nós vamos experimentar são relacionais, tem a ver com afetos, e são daqueles que nós esperamos lealdade, esperamos cumplicidade. Os íntimos mais íntimos ferem Moisés aqui. Mas o texto é muito claro que o Senhor ouviu essa crítica e chama os três. Se você olhar o contexto, chama os três. E você não sei, se lembra, ele defende Moisés e a irmã dele, Miriam, fica com lepra. Uma doença cruel. Versículo 13. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede e lhe cura. Você está percebendo que é um padrão de reação de Moisés em frente às oposições, em frente às resistências do povo, em frente aos absurdos do deserto, em frente a trazer a lei de Deus, o ensino de Deus através das tábuas, em frente à falta de água, à falta de comida, aos inimigos dos exércitos vizinhos, à oposição da família dele. Ele ora, ele busca. Moisés tem em Deus o primeiro lugar onde ele vai resolver conflitos, frustrações, problemas, oposições e dificuldades, medos e ansiedades, tristeza e dor. Aliás, Moisés também escreve salmos. Há um salmo de Moisés no livro de Salmos. Davi escreveu muitos salmos desses, onde ele leva em oração os seus lamentos. Existem muitos cânticos da Bíblia onde as pessoas trazem adoração e louvor, mas trazem necessidades. Eu não sei o que você tem aprendido aqui no Âncora, mas eu espero que essa noite, de uma forma assim, que o Espírito Santo frutifique no seu coração. Não fique muito surpreendido com a oposição. Fique firme na palavra e vá em busca da presença de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém vai poder destruir-nos se Deus não permitir. Ninguém poderá nos matar ou levar a nossa vida, nem essa doença, se Deus não consentir. Foi assim na vida de todos os santos, de todos os homens de Deus na Bíblia. Lembre-se do sofrimento de Jó. Lembre-se aqui das resistências que Moisés está enfrentando. Mas veja, uma peregrinação da fé, nossa, como a peregrinação do povo de Deus aqui, indo a Canaã, Deus deu os recursos necessários para que se atravesse e vença as oposições. É para vencer as oposições. É para sair e chegar a Canaã. Lembre-se, aqui os recursos são Moisés, o testemunho dele de busca da presença de Deus em oração. E Miriam é curada, né? Não comentei, mas Miriam fica 7 dias com a lepra para se humilhar frente a essa oposição que ela fez. Mas Deus ouve a oração do seu servo e a sua irmã é curada. Ela volta à congregação. Então veja, aqui nós temos recursos. A tenda do encontro, ao Monte Sinai, e agora aqui nesse texto já o tabernáculo. Deus está morando dentro do acampamento, nesse santuário, nesse prédio, nessa tenda desmontável, né? Um prédio desmontável. Os recursos estão postos, meus irmãos. Nós precisamos vivenciá-los como nossos. A presença de Deus em Jesus Cristo está entre nós. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela palavra, que é um recurso da Tua graça. Agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito que está entre nós e nos dá livre acesso à Tua pessoa, ó Deus. Nos abençoe, Senhor, que nos dê coragem, nos dê a confiança para atravessarmos a oposição, atravessarmos esses dias maus. Nos dê, Senhor, a renovação da nossa esperança para buscarmos no Senhor a palavra e a direção para nos dar livramento, Senhor.
nos abençoe, porque dependemos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Semana que vem continuamos, não é? Até o próximo âncora.